Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 4, A Perseverança da Esperança. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Perseverança. Sinal distintivo de um apóstolo. Terça-feira. Ler com oração Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A estrutura da igreja. A obra de fé, parte 1. A igreja tem o papel fundamental de trazer o Senhor de volta e introduzir o reino de Deus na terra. Sem ela, não será possível isso tornar-se realidade. Sabendo da importância da igreja no plano de Deus, precisamos inteirar-nos de sua estrutura, ou seja, de seu fundamento. Em primeiro lugar, o que é estrutura? Por ser engenheiro e ter trabalhado fazendo cálculos para construções, gostaria de mostrar como é essencial uma boa estrutura para firmar um edifício. Por exemplo, a fundação, que chamamos de infraestrutura, precisa ser bem calculada para suportar com precisão todas as cargas. Em segundo lugar, há a superestrutura, que é o esqueleto, ou seja, a estrutura que sustenta todo o edifício em si. É o caso das colunas, que fazem parte da estrutura de um edifício. Se uma delas for retirada, todo o prédio ficará comprometido, vindo a desabar. Portanto, ao fazer a reforma em uma casa ou apartamento, não temos liberdade para remover os elementos estruturais. O que pode ser retirado são os elementos não estruturais, como paredes de alvenaria, janelas, portas, etc. Quão importantes são os elementos estruturais? Se compararmos a igreja a um edifício, conseguiremos entender bem a importância da estrutura. Os elementos estruturais sustentam a vida da igreja, impedindo sua queda. Quais são os elementos que fazem parte da estrutura da vida da igreja? A fé, o amor e a esperança são os três elementos que se interligam e sustentam a vida da igreja. Tornamo-nos membros da igreja por meio da fé. A fé vem por ouvir a palavra. Tanto os tessalonicenses como nós tivemos a experiência de ser introduzidos no viver da igreja por meio da palavra recebida, a qual produziu a fé em nós. Fica claro, de acordo com este versículo, que a fé teve início entre os tessalonicenses quando eles receberam a palavra. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Versículo 6 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Aleluia! É a palavra que nos dá a possibilidade de ter fé. Somos ainda mais esclarecidos por este versículo de Romanos. Capítulo 10, versículo 17 diz assim: Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em grego, a palavra pregação, nesse versículo, é melhor traduzida para ouvir. Assim, a fé vem pelo ouvir. O órgão de nosso corpo físico responsável por receber a palavra é a audição, ou seja, nossos ouvidos. A palavra de Deus vem a nós e a recebemos por meio da audição. Para exemplificar, a ilustração abaixo nos ensina como o cristão recebe a fé para dentro de si. Vejamos. A fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, o próprio Cristo. A fé está fora do homem, e quer ele creia, quer não, sempre existirá, pois diz respeito a Cristo.
Se removermos Cristo, todo o plano de Deus entrará em colapso. Na ilustração, a palavra é o caminhão, ou seja, o veículo que transporta a fé. Por meio da palavra, Deus dispensa sua própria vida e natureza. Em seguida, vemos 3 círculos concêntricos. Eles se referem ao corpo, à alma e ao espírito. A palavra representada pelo caminhão se depara em primeiro lugar com nosso corpo, mais especificamente com nossos ouvidos. Nesse momento temos 2 opções. Ou recebemos a palavra de Deus, e assim ela segue seu percurso até chegar a nosso espírito, a parte mais interior de nosso ser, ou rejeitamos a palavra e ela não entra em nós nem produz fé. Se recebermos a palavra por meio do ouvir, a fé prosseguirá seu caminho e chegará à nossa mente, que é a parte líder da alma. A mente é que determina. Sim, eu aceito. Em seguida, após a mente dizer sim, a emoção sente prazer em receber tal palavra. E por fim, a vontade toma a decisão de receber a palavra. Esse é o processo que ocorre dentro de nós. O caminhão, que é a palavra de Deus, vai trazendo a fé e depositando Cristo momento após momento em nosso interior. Aleluia! Crer é receber. João capítulo 1, versículo 12 diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No momento em que recebemos a palavra, nós recebemos esse caminhão que traz o elemento da fé. E assim, surge em nosso interior a fé subjetiva. Como isso ocorre? Por meio do crer. Portanto, nossa fé é para crer. Ela só tem utilidade se cremos. Deus sempre vai enviar, por meio da palavra, um elemento da fé para que possamos crer. E assim, Cristo será cada vez mais depositado em nosso interior. Pergunta de hoje: explique como ocorre a transferência da fé objetiva, fora de nós, para a fé subjetiva dentro de nós. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.